O mais famoso conto de todos os tempos. Ele, o grande eu sou, olhando para aquele grande oceano escuro, onde só havia água, teve aquela brilhante ideia: criar um mundo. Primeiramente criou a luz para que sua obra pudesse ser vista pelos futuros seres vivos. Em seguida fez aparecer e estendeu sobre as águas um grande disco composto de rochas e solo, ao qual chamou Terra. Cobriu a Terra com uma cúpula semelhante a espelho fundido, chamada de céu, o qual colocou um monte de luzinhas que chamou de estrelas, e duas luzes maiores, uma para iluminar o dia e outra para iluminar a noite. O passo seguinte foi criar seres vivos. Tomando um pouco do pó do solo, dele fez um boneco, assim parecido com ele próprio, e soprou em suas narinas, e ele se tornou uma alma vivente. Como o único ser vivo naquela terra improdutiva não ficaria bem, criou vegetais, um jardim para ser a morada daquele ser vivo, ao qual chamou o homem. Encheu a terra de numerosas formas de vegetais e resolveu fazer mais seres vivos. Fez um grande número de animais e encarregou o homem de dar nomes a todos eles. Foi a primeira grande tarefa dada ao homem. O homem observou que todos os tipos de animal eram casais, um macho e uma fêmea, mas ele, o mais importante, não tinha uma fêmea. Procurou cuidadosamente entre a animalada, mas não encontrou nenhuma fêmea adequada para ele. Então o grande Criador disse: não é bom que o homem esteja só. Ele poderá querer pegar a fêmea de um outro animal e isso não acabar bem. Vou resolver esse probleminha. É bem simples. Anestesiou o homem, arrancou uma de suas costelas e fez dela a fêmea, que deixou o homem feliz. Agora estava tudo perfeito. A coisa só parecia perfeita, pois como a mulher caiu no papo da cobra e comeu da única fruta que o Criador havia proibido, o Deus ficou tão zangado que expulsou o casal desse jardim e os condenou ao trabalho, e trouxe mais uma porção de outras punições e deixou uma inimizade eterna entre os descendentes humanos e os da cobra. Alguém disse que o homem foi feito só depois dos outros seres vivos, e essa é a ideia que pegou. Mas como essas duas afirmações excludentes ficaram registradas, eu optei pela que pareceu mais lógica ou menos ilógica. Tendo o primeiro casal humano 2 filhos, um deles achou graça aos olhos do monstro todo-poderoso ao sacrificar ovelhas em sua honra. No entanto, o irmão, que era agricultor, lhe ofereceu vegetais, deixando o Criador bastante decepcionado, pois ele não sabia que deuses gostam de sangue. Daí o irmão, que se sentiu abandonado pelo Deus, ficou também tão decepcionado que matou o irmão de quem o Deus se agradou. Como o ser humano é o pior dos animais, parecido com seu Criador, em poucos séculos esse Deus se arrependeu de ter criado uma espécie tão má, aquela feita à sua própria semelhança, que resolveu destruir a humanidade, pois maldade só ele podia fazer à vontade. Pensando, embora onisciente, que poderia criar uma humanidade melhor a partir de um único casal, cujo cabeça lhe parecia um homem justo, fez uma descomunal inundação, destruindo quase a totalidade de todas as espécies juntos com a humana. Mas, de novo, a humanidade só fez barbaridade. Depois de mais uma tentativa fracassada com a descendência de um outro homem que lhe parecia bom, resolveu dar o próprio filho em sacrifício pelos pecados da humanidade, mas não adiantou.
o povo continuou pecando em abundância. Então, o Deus passou a ameaçar a todos com uma tortura perpétua e ainda notou que a grande maioria teria que ser lançada num lago incandescente para sofrer esse suplício infindável e ainda serem vistos pelos poucos felizardos que, mesmo presenciando esses horrores, serão felizes para sempre. Não é bem aterrorizante o final desse conto?